Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro. Ou seja, aqui é Jesus Cristo que está falando com a sua igreja. E aqui ele se denomina de duas maneiras. Ele sempre se denominava de uma maneira particular para cada igreja. Ele demonstrava uma característica sua para cada igreja. Para essa igreja de Filadélfia, ele destaca aqui o fato dele ser santo e o fato dele ser verdadeiro. Essas duas palavras dizem muita coisa a respeito de Jesus. Quando diz que ele é santo, na verdade diz o santo. Estas coisas diz o santo. Ou seja, ele não é simplesmente um santo, como nós somos a igreja. Nós somos santos porque fomos santificados por Cristo. Fomos salvos, separados do pecado. A palavra santo quer dizer isso, separado do pecado para servir a Deus. Jesus, ele é o santo porque ele é perfeito, porque ele é puro, porque ele é totalmente sem mácula, sem mancha, sem defeito, sem maldade, sem nada que venha manchar o seu caráter. Ele tem um caráter perfeito, ele é totalmente bom, totalmente maravilhoso e totalmente sem pecado. Jesus, ele é o santo. Essa palavra é até uma prova da divindade dele, de que ele é tão divino quanto o Pai, porque essa expressão não poderia ser usada dessa maneira se ele não fosse Deus. Lembra que quando Deus aparece para Isaías, lá em Isaías capítulo 6, os anjos estão dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Então essa mesma expressão aqui está sendo dada para Cristo, no sentido de perfeição total, não no mesmo sentido que às vezes é aplicado para a igreja. Diz também que ele é o verdadeiro. O que significa isso? Significa que ele representa a verdade. Tudo aquilo que ele é e que ele fala é a verdade. Isso aqui é muito importante de saber nos dias de hoje, né? Porque eu vejo muita gente, às vezes, aperreada e se perguntando assim: irmão, qual é a verdade? Como é que eu sei para onde é que eu vou? Para que igreja eu vou? Onde é que eu vou me congregar? Que religião é que eu tenho que seguir? Como é que eu vou saber a verdade? Jesus aqui ele responde. Ele diz: eu sou o verdadeiro. Ou seja, se você quer saber a verdade, se você quer saber o que agrada a Deus, como Deus é, como você deve andar, olhe para Ele, olhe para Jesus, conheça Ele. Quanto mais você conhecer Ele e o que Ele ensina, mais você vai se aproximar da verdade, mais a sua vida vai estar de acordo com a verdade. Infelizmente, muitas dessas pessoas que reclamam de não saber qual é a verdade, de não saber para onde ir, que religião seguir, porque ouvem muitas coisas, elas mesmas nunca vão atrás de saber qual é a verdade. E aí alguém pode se perguntar: irmão, como é que eu sei qual é a verdade? Aqui está a verdade, a palavra de Deus. Jesus mesmo disse assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E o próprio Jesus é a palavra, e ele é a verdade, como ele diz também: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então você quer saber qual é a verdade? Como é que você deve ser? Como agradar a Deus? Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Qual é o melhor? Se você está andando na verdade, olhe para Jesus, conheça Ele, leia a sua palavra, se alimente dessa palavra todos os dias, medite nela, reflita, leia principalmente os evangelhos. Os evangelhos mostram quem é Jesus, como ele pensa, como ele age, como ele é. E aí você vai conhecer a verdade e vai ser liberto de todo tipo de engano, de mentira e de falsidade que é ensinado por aí. Você não vai precisar depender de que um homem te diga qual é a verdade. Deus ele pode te dizer qual é a verdade. Então, continua assim: aquele que tem
a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Aqui diz uma coisa interessante. Diz que Jesus é aquele que tem a chave de Davi. Irmãos, chave aqui é no sentido de autoridade. Quando diz aquele que tem a chave, ou seja, aquele que tem a autoridade, é aquele que governa, é aquele que manda, é aquele que é o chefe, é aquele que determina todas as coisas, é aquele que é o soberano. É nesse sentido que diz que ele tem a chave de Davi. A chave, ela sempre está relacionada com a autoridade que alguém tem de fazer ou não fazer algo. Veja que quando Jesus deu autoridade para os apóstolos, ele disse para Pedro e para os demais apóstolos também: dar-te-ei as chaves do reino de Deus. O que ele estava dizendo em outras palavras? Estou dando autoridade para vocês. Estou dando autoridade para vocês levarem as pessoas a conhecerem o reino de Deus. Para quem vocês abrirem, ou seja, para quem vocês pregarem a palavra, o reino de Deus vai se abrir para essas pessoas. Se vocês fecharem, o reino de Deus vai se fechar para elas. Vocês têm a chave, vocês têm a autoridade. Então Jesus é aquele que tem a chave de Davi. De Davi por quê? Porque ele é descendente de Davi. E ele é o rei que foi prometido, que ia ser o descendente de Davi, que ia reinar para sempre. Por isso que ele tem a chave de Davi. E aí diz mais, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Olha só, irmãos, o que quer dizer isso? Isso aqui é muito interessante. Quando diz que ele abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Ou seja, mais uma vez eu enfatizo, isso quer dizer que Jesus tem autoridade sobre todas as coisas neste mundo. Lembra do que foi dito lá em Mateus 28, antes dele subir aos céus? É-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. O que significa isso? Ele está dizendo em outras palavras: eu sou soberano, eu sou o rei dos céus e da terra, eu governo tudo, eu sou quem digo o que vai ser e o que não vai ser, eu que digo o que vai abrir e o que vai se fechar, sou eu quem determino, eu que estou no controle. É isso que Jesus estava dizendo. Irmãos, essa palavra, ela é para trazer um conforto para nós enorme, sabe, um descanso. Essa palavra é para levar a nossa alma a ficar aquietada, descansada em Deus, confiante, porque a gente sabe que a gente tem um Deus, tem um Senhor que é soberano sobre tudo e sobre todos, e sobre todas as nações, toda a terra. Quando diz que ele abre e ninguém fecha, é porque se ele quiser que algo aconteça, quem é que vai impedir? Ninguém tem autoridade, porque ninguém está sobre ele. Quando ele diz o amém, quando ele diz que vai acontecer uma coisa, vai acontecer. Se ele diz que não vai acontecer, não acontece. Porque ele tem autoridade, ele é quem determina. Nós não estamos debaixo do controle de outras pessoas, nem mesmo de nações, nem mesmo do presidente, nem mesmo de quem quer que seja. Não existe mais ninguém, em última instância, que manda na nossa vida. Quem realmente determina o que vai ser e o que não vai ser é Jesus Cristo. Isso é tão maravilhoso, irmãos, porque se a gente guardar essa palavra no coração, a gente não vai ter medo de nada, a gente não vai se preocupar com nada, a gente não vai ficar aflito, a gente não vai ficar temeroso, porque a gente sabe que na hora que Jesus der uma palavra e disser, se abra aquela porta vai se abrir. E não tem quem feche, não tem quem, mesmo que possa o mundo todo estar querendo fechar aquela porta que Jesus abriu, se ele disse
essa porta vai se abrir, ninguém vai fechar. É isso que ele está dizendo aqui.